Os ataques contra a Igreja de Cristo. Aula 4. A sutileza da normalização do divórcio. Vamos orar então. Pai Santo, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse dia e consagramos, papai, tudo aquilo que formos fazer, tudo aquilo que formos falar, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o entendimento do meu irmão, da minha irmã, para que nós possamos, Deus, compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós, em nome de Jesus. Vamos lá então. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Muito bem, vamos lá então para a introdução. Qual é o padrão para nós a respeito do casamento que Deus instituiu para o homem e para a mulher? Que ele seja o padrão bíblico heterossexual, monogâmico e indissolúvel, ou seja, sexos diferentes, monogâmico, um marido, uma esposa, não como algumas culturas apresentam hoje, e indissolúvel. Mas como assim? O que nós podemos entender do que Deus deixou para nós? Tem que ser assim? É bom que seja assim? Só pode ser assim? Hoje em dia, muitos têm questionado isso. Uma bagunça de informações, uma quantidade de informações que não tem precedência. Para quê? Para confundir a cabeça daqueles que acreditam no casamento como realmente uma instituição vinda da parte de Deus para nós. O divórcio é um desafio em toda a igreja cristã. Mais desafiador ainda é não banalizar essa prática e, ao mesmo tempo, cuidar de maneira amorosa das pessoas que sofreram com ela. O divórcio acontece? Sim. Precisamos cuidar, precisamos ter amor? Sim. Mas, desde o princípio, nunca foi a vontade de Deus. O divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos, o quê? Civis. Depois dessa conversa que eles estavam tendo com Jesus ali para experimentar, o tempo todo, amados, nós somos experimentados. Jesus era experimentado pelos fariseus, pelos hipócritas daquele tempo, pelas as pessoas que queriam realmente duvidar da vontade de Deus através dele. E o que ele respondeu para eles? Replicaram-lhe porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Olha o que eles estavam dizendo. Estavam citando Moisés para ele. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, vamos frisar bem isso, relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete também adultério. A dureza de coração do povo. Muitas coisas na nossa vida acontecem por causa da dureza do nosso coração. Aquele que tinha motivo para se divorciar, ou seja, a mulher cometeu relações sexuais ilícitas, fora do casamento, o adultério, a prostituição, ele podia divorciar. Mas se você observar bem, o que Deus queria desde o princípio? É que o casamento fosse indissolúvel. É que o homem entendesse, como a palavra mesmo diz, aquele que acha uma mulher alcança o quê? Uma esposa, favor do Senhor. Desde o princípio, tanto que Jesus cita isso. O que o Criador fez? Homem e mulher. Deixará homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa, os dois serão o quê? Uma só carne, indissolúvel. O que Deus uniu, não separa o homem. Foi o que Jesus falou. Depois Paulo vai falar, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso.
Mas desde o princípio, qual é o propósito de Deus? Que a família fosse formada através de homem, mulher, os filhos, para que o homem fosse realmente representante de Deus e pudesse experimentar o favor de Deus na sua vida. Mas a dureza do coração, assim como as pessoas desobedecem, assim como as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas mentem por causa da dureza do coração. Não sei se você sabia, no contexto das cartas de Paulo, o casamento também era para a vida toda. Olha o que Paulo escreve. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque jamais odiou a própria carne. Antes, o que é que ele faz? Alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Grande é esse mistério, Paulo encerra dizendo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha mais uma vez a palavra de Deus nos mostrando qual é o propósito do casamento: representar Cristo e a igreja. Nós vamos olhar que há uma normalização do divórcio de acordo com dois aspectos. O primeiro, legal, e depois o aspecto qual? Moral. Vamos ver sobre o aspecto legal um pouquinho. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, quer dizer, bem recente, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. E vamos falar um pouquinho sobre o aspecto, nós falamos da lei. Agora vamos falar do aspecto moral. O que são os padrões que nós devemos seguir? Para um descrente, ou seja, uma pessoa que não crê na palavra de Deus, não crê no sacrifício de Jesus, e para ele tudo é normal hoje em dia. Para eles tudo está ficando normal, tudo está sendo banalizado. A aula passada, por exemplo, falando sobre moralidade sexual, eu não sei se você assistiu, se não assistiu, vai lá no canal, assiste essa aula. Nós vemos que tudo está virando, tudo pode. Mas a palavra de Deus fala que nem tudo é lícito. Nós temos um padrão a ser seguido, não como religião, amados. Entenda bem isso, mas um padrão moral a ser seguido. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. Jesus estava dizendo isso sobre as relações sexuais ilícitas. Deus manda que Oséias se casasse com uma mulher de prostituição. Não sei se você lembra isso. Deus manda isso. É muito bom que nós entendamos qual é o propósito de Deus. Você precisa de uma definição. O que Deus te falou? O que Deus colocou no seu coração? O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define o quê? O seu aspecto moral. Há um alto preço a ser pago pelas suas decisões. O preço maior foi pago por Cristo na cruz, mas tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Né? Vamos ver o que o Fique de Olho tem para nós hoje. Eu resolvi fazer aqui uma revisão. Nós falamos na primeira aula sobre as sutilezas de Satanás, as armas que ele usa para realmente provocar, para realmente incitar a desobediência das pessoas, para desvalorizar os valores cristãos. Depois falamos sobre a banalização da graça. Lembra que nós falamos sobre isso? Como que hoje a pessoa fala que pode fazer tudo, que ela está debaixo da graça. Cuidado! Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois, na aula passada, imoralidade sexual. Então você precisa entender que no contexto, hoje, estamos falando sobre a banalização do divórcio. Vamos para a conclusão, então. O casamento é uma instituição o quê? Divina. Foi Deus que criou o casamento. É uma junção de tudo que você puder imaginar, de propósito, de ambição, de tudo. É uma junção de valores, é uma junção de pensamentos, é uma junção de propósitos debaixo da bênção de Deus, que reflete o ideal de Deus. Qual que era o ideal de Deus para o homem? Não é bom que o homem o quê? Quando Deus criou a mulher, você se lembra? Lá em Gênesis, que o homem viva só.
Far-lhe-ei então o que? Uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus deu um profundo sono para o homem, tirou dele a costela e a partir daquilo ali ele formou. Mas a mulher já estava nos planos de Deus. Porque no princípio Deus fala, homem e mulher os criou. A mulher foi externada posteriormente para realmente completar o homem. E nós precisamos entender. O divórcio traz o quê? Consequências para o homem, para a mulher, quando há filhos, principalmente para as crianças. E nós precisamos entender que, como cristãos, precisamos analisar isso à luz das Escrituras. Quem sabe, quem já sofreu com o divórcio, sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que tudo que nós fazemos tem consequências. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Só Cristo pode te libertar disso. Só Cristo pode te ensinar. Só Cristo pode te valorizar, te mostrar o caminho certo das coisas. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada por nenhuma das partes. Mas o que é alienação parental? Vamos ver aqui. Alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Vou te explicar o que é alienação parental. Um casal se separou e o filho ficou com a mãe. A mãe começa a falar com o filho. Não, você não vai ver seu pai esse final de semana, não, que você sabe. Seu pai não presta, seu pai não cumpre horário, o seu pai isso, o seu pai aquilo. Ou a criança vai ficar com o pai. E o pai fala, sua mãe que quis separar, nós estamos divididos por causa da sua mãe. Ou a avó ou o avô falam, não, fica com o vovô, que o vovô sabe cuidar de você melhor do que o papai. Por isso que o papai separou da mamãe. Está entendendo o que é alienação parental? Quando você pega uma criança e fala assim, não, fique comigo, porque eu vou cuidar de você melhor do que o seu pai, da sua mãe, do seu avô, quem quer que seja. Isso é contra os princípios éticos e morais da criança, do adolescente, seja de quem for. Isso é alienação parental, tá bom? Cada situação deve ser analisada com cuidado, cada caso é um caso, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Ele faz parte do reino de Deus junto com você. Não critique, não julgue, não condene sem saber. Cada um tem os seus problemas, cada um tem que viver a sua vida, mas dar conta disso diante de Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Que este também é um dos grandes desafios para os tempos atuais, fica claro para nós. E nós, como igreja, precisamos estar vigilantes. Então, amado, se você é um pastor, se você é um líder, se você é um influenciador, qual é o seu papel? Nunca aconselhe o divórcio. Nunca incentive o divórcio. Não faz parte dos planos de Deus, mas cada caso é um caso. Não deixe que isso não esteja debaixo da graça e misericórdia de Deus. Você, como uma pessoa que está ali para aconselhar, para ministrar, você precisa buscar que haja perdão, porque o perdão de Deus é o mais importante. O amor de Deus para nós, ele cobre multidão de pecados. Então, se você está diante de um caso desse, se você conhece alguém que passou por isso, ame essa pessoa, ensine ela a perdoar. Quem sabe não há uma restauração de Deus para esse casamento desfeito. Quem sabe não há, depois de muitas tentativas, uma restauração do propósito inicial de Deus, como Jesus disse. Lembra do que o Criador falou? Então, seja esse agente transformador na vida das pessoas que passaram pelo divórcio, que estão enfrentando esse processo, mas nunca se esqueça, o amor de Deus primeiro em tudo, a graça de Deus, o perdão e o sacrifício de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz, até a próxima, em nome de Jesus.